Companheiros e companheiras da Maxio, firme. A gravação desse vídeo é sobre o processo de periculosidade e insalubridade, que é o que está na agenda do dia a dia aí. Todo mundo só está falando nesse processo, vai ter acordo, não vai ter acordo. Eu estou justificando aqui o Erasmo, obviamente era ele que deveria estar gravando, ou o Eudes, então estou justificando os dois. O Erasmo teve um problema de saúde na família e o Eudes está afastado em função de fazer parte do grupo de risco. E como eu acompanho aí com outros dirigentes, estou fazendo aqui a gravação. Já de antemão, é importante que vocês assistam o vídeo que vai estar junto com esse do Dr. Marcelo, advogado do sindicato, falando sobre o processo, dando as explicações de quem tem direito, de quando é o processo, qual é a proposta que a Maxio fez, qual é o trâmite jurídico do processo e, portanto, por que o sindicato vai se posicionar pela não aprovação no dia 26 de novembro, que vai ser a assembleia virtual para os trabalhadores aprovarem ou rejeitarem a proposta. Como vocês conhecem a tradição do nosso sindicato, sempre os trabalhadores decidem, mas a proposta do sindicato, a posição do sindicato e dos nossos advogados é de ser contrário à proposta que a Maxio está fazendo. Eu não vou detalhar a proposta aqui, por isso que tem que assistir o outro vídeo que está junto aqui no mesmo site, onde o Dr. Marcelo está explicando. A discussão aqui é mais no campo político. Primeiro que são 1.460 trabalhadores. Desses 1.460 trabalhadores, 686 estão aí trabalhando no complexo. Os outros 774 já foram desligados, mas eles têm direito. Por isso a assembleia não pode ser uma assembleia presencial para aprovação ou rejeição. O outro elemento de que não pode ser presencial é o fato da pandemia. Então, já na proposta na Justiça, a Assembleia saiu como sendo uma Assembleia virtual. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque, obviamente, há um sentimento dos trabalhadores da Maxio de receber um valor, e esse valor vai ser frustrante. Por quê? Porque a Maxio apresenta uma proposta muito inferior àquilo que vocês pensam e muito inferior àquilo que o sindicato costuma fazer em acordos. Acordo já disse, no acordo você não leva 100%, mas também você não leva 50%, 40%. Normalmente os acordos coletivos nossos, e que a Justiça costuma homologar, os trabalhadores recebem 70% do valor do que eles teriam direito. A Maxio propõe fazer uma proposta de acordo que envolve todos os trabalhadores, mas como é um processo de periculosidade e insalubridade, nem todos os trabalhadores teriam direito. Como é uma proposta de acordo e não tem uma conclusão do laudo pericial para encerrar o processo, então propõe uma proposta de acordo onde todo mundo vai receber. Mas esses detalhes está lá na explicação do Dr. Marcelo, tem que entrar lá. Outro ponto importante é a assembleia presencial aí na fábrica com os ativos, para explicar politicamente por que nós devemos reprovar a proposta. Essa assembleia vai acontecer dia 19, agora quinta-feira que vem, aí no Balão, no primeiro horário e no segundo horário. Para se ter uma ideia, a proposta que a Maxio faz, que um trabalhador vai receber R$ 5.247, que teria direito ao tempo cheio, ao chamado 5 anos. Porque a Maxio adotou uma forma na proposta de pagar somente o tempo trabalhado. Então, o período que você ficou afastado, seja pelo INSS ou por atestado, de férias, sábado e domingo, ela não está considerando para efeito de cálculo. Então, portanto, vai ser frustrante. Como é que você fica sabendo qual é o valor que você tem para receber? Tem que entrar no site do sindicato. Possivelmente a Maxio já enviou para as casas de vocês até já receberam uma carta enviada pela Maxio, mas o conteúdo da carta
foi escrito pelo Dr. Marcelo, nosso advogado, e o conteúdo da carta vai dizer para vocês, nessa carta, um link. Esse link você vai acessar, nesse link que vai estar linkado no site do sindicato, e lá você vai ver o seu valor individual. Você não tem como imprimir isso e nem tem como gravar. Então, portanto, o seu valor é individual daquilo que você teria direito. Por que você está vendo isso agora? Para no dia da Assembleia 26, que é o dia que você vai votar se você concorda ou não, você já saber de antemão qual é o valor que você iria receber se porventura houver o acordo. Mas vocês vão decidir. A nossa proposição é de que no dia 26 vocês votem contra, reprovem o acordo. Entra no site do sindicato e ouve a explicação do Dr. Marcelo e para quem está na fábrica participa da Assembleia aí no Balão, e no dia 26 a votação é para vocês que estão na fábrica e para aqueles que estão demitidos. Assembleia virtual, das 9 da manhã às 23h59. Depois de aprovado o acordo, não vai receber em seguida, porque o juiz ainda vai homologar. Mas entra lá no site, no vídeo do Dr. Marcelo, que essas explicações técnicas estão lá. Todo mundo no Balão, uma assembleia explicativa. Vocês não vão votar no dia 19 se concorda ou se não concorda. Nós só vamos explicar. Beleza? Estamos acordados? Firme, a luta continua. Valeu. Olá, eu sou o Marcelo, sou advogado aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Estou aqui para explicar para os trabalhadores e trabalhadoras da Amsted Maxion o processo coletivo de insalubridade e periculosidade, que foi oferecida uma proposta de acordo pela empresa para ser avaliada. A assembleia de deliberação dessa proposta está marcada para ocorrer no dia 26 de novembro, de forma virtual eletrônica, por meio de acesso ao site do sindicato www.metalcampinas.org.br. Vai acontecer no dia 26, das 9 da manhã às 23h59. O processo trabalhista coletivo, ajuizado pelo sindicato, é o processo 0018814.2014.5.15.05152 da Vara do Trabalho de Hortolândia. A ação foi ajuizada pelo sindicato em 27 de novembro de 2014. Ele postula adicional de periculosidade e insalubridade para todos os trabalhadores da fábrica. Quais os trabalhadores estão abrangidos pelo processo? Bom, os trabalhadores desligados a partir de 27/11/2012 em diante, e para os ativos alcança o período de 27/11/2009. Então existe esse prazo de prescrição a ser considerado para fins de abrangência dos trabalhadores no acordo. Qual que é a atual fase do processo? Como que ele está? O processo aguarda a elaboração de um laudo pericial. A perícia já foi realizada, já foi concluída na fábrica. Demorou um tempo para acontecer, diversos problemas, demorou mais de 2 anos para acontecer a perícia. E agora nós estamos aguardando a apresentação do laudo pericial, que definiria tecnicamente quais setores, quais trabalhadores, quais funções estariam abrangidas por um eventual laudo positivo, tanto para a insalubridade como para a periculosidade. Quais as perspectivas do laudo pericial? Não se sabe ainda o resultado, né? Então esse laudo pericial ele pode ser totalmente procedente, favorável aos trabalhadores, reconhecendo a insalubridade ou periculosidade para todos os funcionários da fábrica. Ele pode ser negativo, né? Então não reconhecer esse ambiente tanto insalubre como perigoso, ou ele pode ser parcialmente positivo, reconhecendo para parte dos trabalhadores e excluindo para a outra parte. Mesmo também pode reconhecer um período de trabalho e excluir outro período, definir que algumas funções têm direito e outras não. Então a gente não sabe ainda
qual será o resultado do laudo. O que se sabe de antemão é que a fábrica mudou, né, ao longo do tempo. O processo abrange desde 2009, de novembro de 2009 até a data de hoje, 2020, e então são 11 anos aí de período, né, em que a empresa está produzindo, e ela mudou, né, a sua rotina, a sua forma de trabalho ao longo do tempo, mudou o layout, mudou setores, mudou a forma de trabalho, mudou algumas questões relativas à entrega e fornecimento de EPIs. Então tudo isso deve ser avaliado pelo perito e apresentado o laudo com base nessas informações, né? O laudo de insalubridade, ele pode verificar se trabalhadores têm direito, se for positivo, a um adicional de 10%, que seria grau mínimo, ou de 20%, grau médio, ou de 40%, grau máximo, a ser calculado sobre o salário mínimo. E o adicional de periculosidade, ele é calculado pelo salário do trabalhador. Como nós aguardamos o laudo pericial, o processo ainda tem certos riscos, né? Ele não tem uma sentença ainda, nem o laudo ainda foi apresentado. Então, esse laudo sendo apresentado no processo, ainda há a possibilidade de impugnação de quaisquer das partes, tanto do sindicato como da empresa, aquele que entender que houve algum prejuízo, alguma situação não resolvida pelo laudo, ou resolvida de maneira equivocada. As partes têm o direito de impugnação, de recorrer em relação ao laudo, e dessa decisão que a juíza acolhe ou não a impugnação, haverá provavelmente a marcação de uma audiência para a oitiva de testemunhas, né? E depois vem a sentença, que pode ser favorável ou desfavorável, ou reconhecer para parte dos trabalhadores e parte não, ou para todos, ou excluir esse direito dos trabalhadores. E dessa decisão ainda caberia recurso para a segunda instância no tribunal, ou até mesmo para Brasília. Então o processo ainda demora um pouquinho, nós não temos ainda uma certeza de tempo para que isso se concretize. E mesmo numa sentença futura definitiva, em que se reconheça o adicional para os trabalhadores, ainda o processo ele vai entrar numa fase de liquidação, de identificação de todos os trabalhadores abrangidos, de apuração dos valores, de identificação dos profissionais que seriam abrangidos pelo processo. Como o processo está nessa fase ainda inicial de conhecimento, né, para sair uma sentença, a própria Justiça do Trabalho convocou as partes, sabendo da complexidade que envolve essa ação, a quantidade de trabalhadores envolvidos, que atualmente é de cerca de 1.500 trabalhadores, desse período que a gente considerou aqui como imprescrito. A Justiça do Trabalho convocou as partes para tentar fazer acordo, para tentar ver se as partes negociavam um acordo. Então, dessa convocação, aconteceram algumas audiências e algumas reuniões com a empresa e, enfim, após essas tratativas, nesse último mês de outubro, a empresa apresentou uma proposta final ao sindicato para acordo, para ser submetida aos trabalhadores. Então, eu vou explicar essa proposta a que foi apresentada pela empresa. A empresa ofereceu uma proposta no valor global de R$3.500.000 líquidos a serem divididos, esse valor ser dividido aos trabalhadores de maneira proporcional ao seu tempo de contrato de trabalho. Como seria essa divisão? A empresa forneceu a lista de todo mundo que trabalhou, de todos os trabalhadores que trabalharam no período aqui abrangido pelo processo, e ela está considerando o tempo efetivo de trabalho. Então ela está descartando, excluindo para fins de proporcionalidade, faltas ao trabalho, afastamentos previdenciários e os períodos de férias. Então seria só o tempo efetivo de trabalho que seria apurado em cartão de ponto. Com base nessa proporcionalidade, a empresa apresentou uma lista para o sindicato com os valores que cada um teria direito a receber, dividindo esses 3,5 milhões. E a lista já está com o sindicato. O trabalhador poderá consultar o seu valor individual através do site do sindicato, um link que foi criado. Ele entra e apresenta as informações dele individualmente e verifica qual é o valor a que ele teria direito com base na proposta da empresa. Segundo nós observamos na listagem, tem trabalhador, por exemplo, que vai receber, o que é mais antigo, tem mais tempo de casa, ele vai receber aproximadamente R$5.200, né? Aproximadamente. Então, o que vai receber mais seria esse valor, e aí os outros vão receber proporcionalmente ao tempo que cada um trabalhou na empresa, né? Então, tem gente que vai receber R$1.000, tem gente que vai receber R$500, tem trabalhador que vai receber R$30, que trabalhou muito pouco tempo, alguns dias apenas.
enfim. Mas esses valores o trabalhador pode consultar através do site do sindicato. Pela proposta da empresa, ela quitaria o processo, né? Extinguiria o processo para nada mais reclamar do período vencido. Qual que seria esse período? De 27 de novembro de 2009 a 31 de maio de 2020, que foi o período que ela apurou os valores. Então, daí para trás estaria quitado, não teria como discutir mais nenhum direito em relativo a isso, e ela não reconhece a adicional de insalubridade ou de periculosidade para o período para frente, período vencendo. Então, ela não reconheceria esse direito. Se o trabalhador quiser discutir o direito a partir de maio de 2020 em diante, teria que entrar com uma ação individual para discutir esse pretenso direito na justiça. Em relação à proposta oferecida pela empresa, se os trabalhadores aceitarem, o pagamento se daria até 5 dias úteis após a homologação do acordo. O que seria isso? Caso de aprovação na Assembleia, as partes têm que ir a juízo ainda, numa audiência, estabelecer todas as regras do acordo, e uma vez homologado, se tiver tudo correto, essa audiência tem a participação do Ministério Público, inclusive, se tiver tudo correto, a Justiça homologar, considerar válidos os termos do acordo, a empresa pagaria em 5 dias úteis, contando daquela data. Então, não se tem ainda a certeza da data efetiva do pagamento, e sequer, mesmo com a aprovação da proposta por meio da Assembleia, de que o acordo realmente vai ser homologado, né? Então, ainda seria uma expectativa, e o sindicato estaria depois informando os trabalhadores os desdobramentos a partir da aprovação, da eventual aprovação da Assembleia. Como que seria o pagamento dos trabalhadores em caso de aprovação? Ainda isso precisa ser definido, mas a ideia inicial que a empresa propôs seria que a própria empresa pagaria os trabalhadores ativos, os atuais empregados, através de um sistema de folha de pagamento, e o sindicato pagaria os trabalhadores inativos, aqueles já demitidos que não têm mais vínculo com a empresa. Mas isso ainda nós vamos definir, em caso de eventual aprovação, nós vamos divulgar para os trabalhadores. Pela proposta, quais trabalhadores estariam excluídos do acordo, pela proposta da empresa? Então eu vou ler essas exclusões para ficar bem claro. Estão excluídos do acordo aqueles trabalhadores que possuem ações individuais contra a empresa postulando adicional de insalubridade ou periculosidade e que não tenham optado em ingressar e participar da ação coletiva. Também estão excluídos do acordo aqueles trabalhadores que tiveram ações judiciais contra a empresa julgadas improcedentes de forma definitiva, ou para aqueles que fizeram acordos em ações quitando o contrato de trabalho, quitação geral do contrato. Então, orientamos que os trabalhadores nessas condições procurem seus advogados para obter maiores informações. Mas aqui, em resumo, o trabalhador que já teve um processo, tem um processo individual, discutindo a adicional de periculosidade e insalubridade, está fora do acordo coletivo, exceto se ele fez a opção por ficar no processo coletivo. E o trabalhador que teve a ação julgada improcedente, que já transitou em julgado, já acabaram os recursos, também não tem como vir para o processo coletivo, para o acordo. O acordo não abrange trabalhadores das áreas administrativas, apenas do chão de fábrica, da fábrica em si, não do escritório e da parte administrativa. Segundo a proposta do acordo também, os trabalhadores que passaram a ser empregados da Amistad Rail, que é uma empresa com outro CNPJ dentro da mesma planta da Amistad Maxion, esses trabalhadores só receberiam a proporcionalidade do período que foram empregados diretos da Amistad Maxion e não da Amistad Rail. Então, a proposta da empresa afastaria o período em que os empregados foram transferidos para com o registro da Amistad Rail. Como a empresa que forneceu a lista para o sindicato em relação à proposta, hoje nós temos 1.460 trabalhadores abrangidos pelo acordo. Mas se essa lista aconteceu algum erro, a empresa esqueceu de alguém ou teve algum problema no seu cadastro, nós vamos fixar um prazo para que os trabalhadores que estejam abrangidos pela ação possam pedir o ingresso no processo para receber o acordo na mesma proporcionalidade
os mesmos critérios pagos aos demais. Esse prazo ainda não está definido, mas a princípio pode ser de 1 ano ou 2 anos, isso a gente está discutindo ainda. Então há possibilidade de ampliação dessa lista, caso algum trabalhador tenha ficado de fora, para resguardar esse direito. Os valores seriam líquidos, a proposta da empresa é para pagar valor líquido, então o valor que o trabalhador vai acessar no link já é líquido, sem desconto de INSS ou imposto de renda, e também não haverá desconto de honorários para o sindicato, uma vez que a empresa está pagando à parte os honorários do sindicato, sem descontar dos trabalhadores, o percentual de 10%. O sindicato, com base nessa proposta da empresa, nós fizemos uma contraproposta. Por quê? Nós entendemos que a proposta da empresa apresentada, ela não dividiu de maneira justa e correta os riscos do processo. A gente sabe que o processo, quais os trabalhadores estariam beneficiados ou não ainda, não sabemos, porque o laudo ainda vai ser apresentado, vai ter sentença, mas a gente entende que, como a proposta foi construída pela empresa, deveria ser um valor maior, porque os 3,5 milhões dividido para 1.460 trabalhadores, ele se tornou um valor muito baixo, muito pequeno, diluído para os trabalhadores. Então, o trabalhador mais antigo, que tem mais tempo de casa, vai receber em torno de 5.200, mas tem trabalhadores que vão receber valores inferiores a esse, a maioria vai receber valor inferior. Então, a gente entende que a proposta está bastante rebaixada em relação ao valor. Nós fizemos uma contraproposta que foi rejeitada pela empresa de 6 milhões de reais líquidos, e esse valor representaria proporcionalmente, em comparação à proposta da empresa, uma elevação dos valores para os trabalhadores, e o trabalhador mais antigo receberia em média R$ 8.600, e aí os demais receberiam proporcionalmente. Então, por isso que a gente entende que a proposta da empresa está um pouco rebaixada. Nós entendemos também que a proposta ela não está razoável em relação aos riscos do processo, primeiro porque a empresa está só quitando o passado, né? Até 31 de maio de 2020. Então a empresa não reconhece o futuro, não reconhece adicional de insalubridade ou de periculosidade para nenhum trabalhador daqui para frente, né? Então a gente entende que isso é um prejuízo para a categoria, porque deveria reconhecer pelo menos para alguns trabalhadores, para discutir isso em relação a uma proposta. Então a empresa não quer discutir, ela só vai pagar adicional de periculosidade para o que elas já reconhecem atualmente, que são poucos funcionários, e ninguém recebe adicional de insalubridade e nem vai receber com um acordo, só vai receber o passado, quitando o processo. Também a empresa ofereceu uma proposta excluindo o período que o pessoal trabalha na Amistad Rail, né? Mas na verdade nós entendemos que é a mesma empresa, é o mesmo grupo econômico, então não haveria diferenciação só porque o trabalhador é registrado por um CNPJ ou por outro, e você excluir esse período dos trabalhadores que eventualmente migraram, foram transferidos para um outro CNPJ, né? Então essa é uma questão que a gente levantou. Então essas são as condições gerais do processo, as condições do acordo, da contraproposta oferecida pelo sindicato, que a empresa rejeitou em mesa. Então nós vamos aguardar a deliberação da Assembleia, que vai acontecer no dia 26 de novembro, através do site do sindicato, e as informações vão estar disponíveis aos trabalhadores aguardando essa votação. Muito obrigado.